Olá, seja bem-vindo ao Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Este lugar que fica cercado por uma natureza maravilhosa e tem nada menos do que o Cristo Redentor como vizinho. Só por isso a gente já tem motivos de sobra para ser gratos, não é verdade? Na nossa instituição, nós temos 3 sedes. O hospital aqui no Cosme Velho, temos também o Centro Médico Adventista Silvestre em Botafogo e o Hospital Adventista Silvestre em Itaboraí. Você pode acessar aqui os nossos contatos na descrição para quem sabe se precisar de uma consulta ou algum exame, entre em contato com a gente e vai ser um grande prazer ter com você como nosso paciente. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre gratidão. Você é grato? Ou você é daquelas pessoas assim que olha para o lado e tudo está ruim, tem sempre um motivo para reclamar? Ou você consegue agradecer? Esse episódio, eu espero que ele te ajude a ser mais grato. Por pequenas coisas, por grandes coisas, pelo simples fato de existir, de respirar, de estar vivo. Bom, para participar com a gente desse episódio, eu tenho aqui 3 pessoas comigo. E uma delas é a Rita. Eu vou deixar que ela se apresente, que ela diga qual é a profissão dela, há quanto tempo ela já trabalha aqui com a gente. Bem-vinda, Rita. Olá, eu sou a Rita de Cássia. Eu trabalho aqui no Silvestre como enfermeira desde janeiro de 2024, né? Entrei esse ano. E foi uma oportunidade, assim, vou chorar. Calma, calma. Seu primeiro emprego, né, Rita? Primeiro emprego. Tá bom, vou deixar você se recompondo e vamos apresentando as outras pessoas que estão aqui com a gente. Nós temos uma paciente com a gente que aceitou e eu agradeço demais por ela ter aceitado o nosso convite, que é a Solange. Solange, se apresenta, fala pra gente o que você faz, qual é a sua profissão, há quanto tempo você é paciente do hospital. Seja bem-vinda. Ok. Eu fiquei muito satisfeita quando recebi esse convite para poder participar e, de repente, também agradecer de uma forma mágica tudo que aconteceu comigo depois que eu me tornei paciente do Hospital Silvestre, depois de todas as bênçãos alcançadas, conseguidas efetivamente. Eu estava com um problema, meu nome é Solange Sotero, não sei se falei o nome todo, desculpem. E há quanto tempo você é paciente aqui? Eu sou paciente aqui há 8 anos. Uhum. E realmente as experiências que eu tive com o hospital foram absurdamente mágicas. Um hospital incrível, com equipes brilhantes, e eu posso até citar em particular o problema que eu tive inicialmente. Eu tive um AVC no isquêmico em 2020. Quando eu me internei no hospital, eu tive todas as atenções, todas as condições de poder tratar de uma forma única para que realmente eu obtivesse sucesso. E realmente obtive, não fiquei com sequela alguma, fiz todos os exames e foi realmente maravilhoso. 2020, em março de 2020, o meu AVC. Depois, em 2022, eu precisei operar os meus 2 joelhos, colocando prótese. Por quê? Porque de um tempo até chegar 2022, eu estava com os meus joelhos valgos, era quase sem poder andar. Quando eu procurei vários médicos para obter, inclusive, opiniões diversas e saber exatamente o melhor que deveria ser feito, foi quando eu tive a felicidade de conhecer o Dr. Aridair e o Dr. Soto, que me disseram que seria, sim, possível, sem problema algum, eu operá-los e, com certeza, eu ia ter um resultado maravilhoso. Foi quando eu fiz, então, a minha primeira cirurgia do joelho esquerdo, que foi 3 de agosto de 2022. 4 meses depois, dia 12 de dezembro, eu fiz do direito, do joelho direito. E hoje em dia eu só posso realmente agradecer e ter muita gratidão pelo
pelos médicos, pela equipe que me atendeu, que são, assim, incríveis, como também agradecer o hospital, que tem um atendimento muito bom, excelente. E o resultado que eu obtive foi poder andar corretamente como eu ando hoje. Logicamente, não podendo parar de fazer exercícios em academia, mas isso faz parte, qualquer um hoje em dia tem que fazer para ter um padrão de vida melhor, né? Sim, Mais sim. saudável. E eu fico muito feliz e sempre que eu posso indicar o hospital para amigos, eu faço com muito orgulho, porque eu sei que quem for paciente desse hospital, terá com certeza o tratamento que, eu não sei não, eu acho que deixa muito hospital a desejar, porque o Silvestre é fantástico, fantástico. Olha, a gente fica assim, né? Como é que eu posso dizer, pastor? Orgulho santo? Não é? É essa expressão que a gente costuma usar, né? Lisonjeados, né? Lisonjeados. Mas a gente fica muito feliz, sabe? Porque muitas pessoas passam pelo hospital. E é claro que existem aquelas pessoas que, infelizmente, às vezes chegam na emergência e tem que esperar um pouco mais, né? E a experiência não é tão boa assim. E tem aquelas pessoas que passam por aqui, que têm experiências como a sua, e que a gente nem fica sabendo, às vezes, né? Exatamente. A gente não sabe, ninguém sabe, às vezes é só a pessoa, ela comenta, às vezes, com um amigo, um familiar, indica para alguém e tal. Mas eu acho que é interessante a gente colocar isso para que as pessoas saibam, né? Porque a gente ser grato pelo bom atendimento que recebe aqui, eu acho que isso nos incentiva a buscar cada vez mais uma excelência no atendimento e eu convido até você que de repente está assistindo esse podcast, se teve uma experiência boa ou não, coloque aí nos comentários, né? Porque se você não teve uma experiência boa, a gente vai te encaminhar para a ouvidoria, também não tem problema, mas assim, se você teve uma experiência boa, a gente até faz um apelo, né? Para que você conte isso para as outras pessoas, né? Ali na ouvidoria eu sempre falo para as meninas assim, olha, se o paciente teve uma boa experiência, você fala para eles assim, deixa a avaliação lá no Google para a gente e tal, porque isso ajuda também, né? Porque a gente sabe que a avaliação do Google é algo muito importante. Mas não só por isso, eu acho que quando você volta para agradecer, é como aquela história, né, pastor, dos 10 leprosos. Um voltou para agradecer. Só um voltou. Os outros 9 foram, talvez tenham ficado curados, né? Eu acho que ficaram curados, mas um só lembrou de voltar para agradecer. Então, agradecer é muito importante, né, pastor? Fala pra gente um pouquinho, pastor. Por que agradecer é tão importante? Isso. Bom, primeiro, meu nome é Vladimir. Sim. Eu sou capelão sênior aqui do Hospital Adventista Silvestre. Sou pastor há 27 anos. Iniciei o ministério aqui nesse hospital, ficando 5 anos como capelão auxiliar. E depois voltei, né? Voltei em uma nova fase da minha experiência ministerial, uma nova fase aqui no hospital. O hospital tem crescido bastante, estou super satisfeito de trabalhar aqui. Sou formado naturalmente em teologia, né? Sou bacharel em teologia, tenho pós-graduação em missiologia, psicologia positiva e ciências da religião, né? Bom, respondendo a tua pergunta, né? Gratidão. O que é gratidão? Né? O que é gratidão? Normalmente nós nos ressentimos quando alguém é ingrato, né? A gente fala, poxa, fulano foi ingrato. O que é um ingrato? Uma pessoa que não tem memória, vamos dizer assim. É uma pessoa que não reconhece, uma pessoa que não volta para dizer muito obrigado. Né? Gratidão tem a ver com uma virtude, né? Uma força de caráter que é muito importante e que faz muita falta. Então, ser grato é ter boa memória, é lembrar, é agradecer, é reconhecer. Eu acho que estamos aqui nesse podcast para isso também. Exatamente. Bom, deixa eu voltar para a Rita aqui, ver se agora ela consegue falar. Tá, mas calma, Rita. Toma uma aguinha. Vamos lá, agora conta pra gente. A gente já descobriu que aqui foi o seu primeiro lugar de trabalho. Você se formou, mandou o seu currículo, passou pela seleção e foi contratada. Eu fui por muitos anos técnica de enfermagem, né? 17 anos. E eu vim para concorrer a uma vaga de técnica. Eu tinha me formado como enfermeira em 2015 e desde então não tive uma oportunidade.
E eu vim fazer a entrevista, fiz o processo. E aí, Deus coloca pessoas no nosso caminho, né? Verdade. Eu vou chorar de novo. Não tem problema não, não tem problema. E aí, quando eu fui fazer a entrevista com a Nélia, que é a minha gestora, ela começou a me perguntar as coisas, aí olhou meu currículo, aí não me falou nada. E aí a menina do RH me falando os benefícios, as coisas, né, as propostas, tanto do técnico quanto do enfermeiro. E aí eu fui para casa, aguardando a resposta. 3 dias depois, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovada para a vaga de enfermeira. E assim, eu nunca tive a oportunidade de agradecer, né? Porque eu já não tinha mais esperança. Porque já eram... Esse ano ia ser o 10º ano de formada, né? E as portas não se abriam, né? E ela veio se abrir aqui. E eu tenho muita gratidão. Porque eu não tinha experiência como enfermeira. Eu fui crescendo, aprendendo a cada dia, né? E hoje eu sou a enfermeira da unidade 2. Uma unidade que eu sou apaixonada. Porque foi lá que eu aprendi, que eu tô crescendo e eu sou muito grata. De verdade. Bom. Esse é um hospital que mora no meu coração de verdade, sabe? Porque até nos momentos mais difíceis que eu passei com meu pai, né? Porque eu achei que fosse perder meu pai. E foi as orações, né? Que me salvou. E salvou meu pai. Ele tem o livro, os livrinhos daqui, ele lê e ele me diz que foi o hospital, que foi Deus, que foram as orações. Então, tudo liberto. Isso. Que bom, que bom. A gente fica feliz porque você faz parte da família Silvestre, né, Rita? E eu me lembro que quando eu cheguei aqui, acho que no iniciozinho de março, né? E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, eu estava sozinha no departamento de marketing, eu cheguei também tem pouquíssimo tempo, né? E aí uma das ideias que a gente teve foi de fazer a foto de colaboradores e começar a postar nos stories, apresentando cada um. E eu me lembro que eu fui lá fazer a foto da Rita e ela ficou toda feliz. Nossa, minha foto e tal. E ela ficou toda feliz. Assim, ela realmente tinha recém-chegado também. Acho que né? eu tinha um mês, um pouquinho. Ela tinha recém-chegado. Falei, nossa, você, né, super nova aqui, que bom e tal. E ela super sorridente, às vezes passava lá na sala, oi, Fabi, tudo bem e tal. Sempre com esse sorriso lindo no rosto, uma pessoa super simpática. E eu imagino que esse carinho que a gente sente, que ela passou para mim, com certeza os pacientes sentem isso também, a equipe que trabalha com ela, né? Então, assim, é muito bom, é muito gostoso quando a gente vê que um funcionário está feliz em trabalhar nessa unidade, né? Pastor, me ajuda aí, o que a gente fala agora para a Rita nesse momento que ela ainda está emocionada? Eu acho o seguinte, que essa questão de oportunidade de servir é muito mais do que nós sermos um empregado, um colaborador. Né? O nosso trabalho no hospital ele tem a ver com salvar vidas, tocar vidas, fazer a diferença. Cada quarto que a gente entra, você deve concordar comigo, é um universo, né? Sim. Encontramos pessoas assim, cada um com uma reação, cada um com uma história, cada um com uma enfermidade, cada um com um temor, né? Pessoas animadas, desanimadas, pessoas que estão desejosas de receber uma palavra e outras que não querem conversa nenhuma, algumas calmas, outras irritadas. Enfim, tudo isso que a gente faz quando a gente está dedicado a um trabalho de hospital é um trabalho voltado realmente para abençoar a vida das pessoas. E isso traz no coração da gente um senso de gratidão. Né? É um trabalho fácil? Nem sempre, nem sempre. Né? Como se costuma dizer, lidar com pessoas é complicado, é difícil, não é? A começar de nós, né? Começar da gente mesmo. Mas essa gratidão pelo trabalho que Deus nos dá e a oportunidade de servir neste hospital em específico, tá? Deve despertar e desperta no nosso coração um senso de gratidão. Né? Eu também sou muito grato, sou muito feliz por trabalhar aqui, me sinto muito à vontade, gosto do que faço,
né? Hoje mesmo, atendendo um paciente, eu falei, a gente conversando ali, ele falou, não, mas eu gosto de estar aqui do seu lado, né? E ele me agradecendo, até um paciente que não gosta muito de falar de coisas espirituais, eu sou um capelão, né? É uma expectativa que eu fale sobre Deus, sobre Bíblia, alguma coisa assim. Mas ele, desde o primeiro dia, já me disse que era meio agnóstico, não acreditava. Aí a gente descontraiu, rimos, brincamos, ficamos amigos, né? E hoje ele teve alta. Aí ele teve alta e aí eu falei, olha, eu fiz amizade com ele. A gente dá um senso de gratidão, de realização muito grande, né? Aí eu peguei na mão dele, né? Antes lavei minha mão com álcool, sempre lavo a mão com álcool. Agora eu segurei a mão dele aqui assim e falei, olha, deve ser nosso amigo, meu amigo, tá? E eu sei que você não acredita, mas eu vou orar por você. Aí eu orei e pela primeira vez ele olhou para mim e falou, amém. Porque nem amém ele falava assim, tá bom para você. Ok, tá bom. Mas hoje ele até se emocionou, tá? Foi um momento muito legal. Isso é um momento muito grato, essas lembranças, né? Essas lembranças ficam, né, no coração da gente, né? Agora, é interessante que, assim, aqui no hospital, todos os anos o hospital realiza um culto de gratidão, né? E geralmente isso acontece em dezembro, é um culto, assim, que a gente reúne pacientes e tudo mais. Então, assim, pastor, fala pra gente um pouquinho o que significa esse culto, né? Porque ele reúne ali os médicos, equipe assistencial, alguns pacientes são convidados para vir contar o seu relato, né? Por que ele é grato e tudo mais, e é um culto específico para isso, né? Então, assim, qual é a importância desse culto para a nossa instituição, algo que já acontece anualmente, né? Eu não sei há quantos anos ele acontece, desde quando foi, mas desde quando foi instituído eu não sei, mas eu sei que todos os anos acontece. E dezembro é o mês também que ele acontece todos os anos. Qual a importância desse culto? Tanto para os pacientes quanto para os colaboradores, médicos, equipe assistencial, qual a importância? Olha, já virou um certo costume social em alguns lugares, pelo menos, não é que a pessoa fala assim, você faz alguma coisa, uma palavra, a pessoa olha para você e fala assim, gratidão. Já acontece comigo, gratidão. Na porta do vizinho lá do apartamento onde nós moramos, tem uma plaquinha, família, gratidão. Né? Então, às vezes alguns fazem até um sinal assim meio de reverência, né? Meio oriental, olha, gratidão, muito obrigado. Mas a pergunta é, gratidão a quem? Ao universo, ao cosmo, às forças da natureza, alguma coisa do tipo? Bom, nós entendemos que a gratidão é uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Criador, é Deus. Não é? O culto de gratidão, ele sempre tem o objetivo de ser gratos a Deus. Porque, ao contrário de uma força, de uma energia, né? Deus não é uma força, ele tem força. Deus não é uma energia, ele tem energia. A Bíblia nos apresenta a Deus como um ser que pensa, que ama, que tem sentimentos, tem emoções, que se alegra, que se entristece. E o culto de gratidão nada mais é do que um momento de reconhecimento por tudo aquilo que ele faz por nós, por quem ele é e por aquilo que ele faz por nós. Então, quando nós nos reunimos, tá, formalmente, para cantar, né, para ouvir uma palavra de reflexão, no caso vai ser o nosso diretor do hospital, o Dr. Ranieri, que vai nos falar. Então, como eu estava dizendo, gratidão a quem? Sempre é a uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Ser gratos por tudo aquilo que fazemos no hospital, como servidores do hospital, de ter o privilégio de abençoar a vida das pessoas, ser gratos porque recebemos a bênção do Senhor, né, através dos tratamentos, dos procedimentos e tudo mais. E esse encontro que já tivemos nesse mês de dezembro foi um encontro de reconhecimento a Deus, tá? De reconhecimento por tudo aquilo que ele faz ou fez e por aquele que ele é, não é? A palavra foi ministrada, né, para o Dr. Ranieri, os músicos cantaram, nós apresentamos os pacientes deram seu testemunho breve, alguns médicos também estiveram ali presentes. Então é um encontro, é um momento de celebrar, de reconhecer. E como a Bíblia nos ensina, Deus gosta também de ser reconhecido, porque ele também tem emoções, tem sentimentos, e ele é um ser relacional. É verdade. Bom, esse nosso episódio, ele realmente tinha esse intuito de falar sobre a gratidão e os benefícios que a gratidão
traz para a gente também, né? Eu acho que a gente, quando é grato, a gente se torna uma pessoa mais feliz. Geralmente uma pessoa ingrata, ela também é uma pessoa mais amarga, mais pessimista, né? É uma pessoa que olha para a vida com aquele... Sempre está tudo muito cinza, né? As coisas nunca estão coloridas, o céu azul, mas está muito sol, está muito quente, né? Então, assim, está chovendo demais, tudo a pessoa reclama, né? Mas quando a gente tem esse sentimento de gratidão, a gente, de fato, desenvolve também esse poder ver a vida com um lado mais feliz, com um lado mais positivo. Sabe, essa né? virtude da gratidão, ela ocasiona um efeito bioquímico, né? Que faz com que 2 hormônios no organismo humano sejam produzidos, a serotonina e a dopamina, que são os hormônios da felicidade, do bem-estar. Então, quando nós somos gratos, nós produzimos esses hormônios que nos trazem bem-estar. Então, a gratidão, ela é um fator de saúde. Ser grato ajuda nos relacionamentos, quando nós falamos para o outro, muito obrigado, né? Olha, muito obrigado, é gratidão. Ser gratos é quando, no final do dia, você poder falar, Deus, Senhor, muito obrigado pelo dia de trabalho. Né? É quando você for dormir, né? Isso eu acredito que é o costume de todos aqueles que buscam a Deus, né? Você colocar a cabeça no travesseiro e falar, Senhor, muito obrigado por este dia. Então, agradecer ao próximo, agradecer a Deus, tá? E às vezes, quando a vida quer nos pregar alguma peça, né? É importante a gente reconhecer que nem tudo está ruim. Às vezes a gente tem a tendência de, minha vida está assim, aí tudo não presta e tudo mais. Mas não, nem sempre. Tá? A gente não pode generalizar. Existem momentos que estão difíceis, mas vamos reconhecer os momentos que foram bons, que são bons. Alguém diz o seguinte, que quando tudo se fizer escuro, lembre-se da última vez que você viu a luz. Então, quando? É ser grato. Tá? E lembrando que todo momento ruim vem e vai. Então, temos que sempre ter boa memória, porque ser gratos é ter boa memória, é lembrar. E isso faz um melhor sono, melhores relacionamentos, melhor saúde. Enfim, é uma série de vantagens que essa virtude da gratidão nos traz. E vale a pena ser gratos. Só traz coisas boas, né, ser grato? Só coisas boas. Solange, eu queria destacar contigo, eu imagino que durante a sua recuperação, porque assim, eu imagino que você operou um joelho, passou um tempinho, 4 meses operou depois operei outro. né? E a recuperação, não sei se é uma coisa tão tranquila assim, se é um pouquinho complicada, se precisa de alguma fisioterapia, mas assim, o que você se lembra desse momento de recuperação, de como foi esse apoio que você recebeu, tanto dos profissionais do hospital, como da sua rede pessoal, né, família, amigos, enfim, isso, a gente imagina que isso foi fundamental para sua recuperação, né? Então, que momentos, né, ou gestos te marcaram e fizeram você se sentir verdadeiramente grata por esse momento em específico da tua recuperação? Veja bem, a recuperação não é fácil. Realmente ela é muito dolorida, até porque eu fiz os 2 joelhos num período muito curto, entre um e outro, né? Porque normalmente, segundo o doutor Aridair, teria que dar um espaço maior, mas não seria errado eu fazer num espaço curto, entre a primeira cirurgia e a segunda que deveria ser feita. Então, é dolorido, é realmente dolorido. Eu tive que, quando ainda no hospital, eu já comecei a fazer a fisioterapia, era um negócio incrível que eu não imaginava, que no segundo dia de cirurgia, o doutor Aridair entrou no meu quarto e disse, agora levanta. Eu disse, meu Deus, como levanto? Se eu estou com a perna que eu não tenho a menor condição de fazer nada. Mas foi muito emocionante, porque ele disse assim, você confia em mim? Eu digo, só confio. Ele realmente é fantástico. Eu costumo dizer que é Deus no céu e ele na terra. A equipe dele é brilhante. Foram maravilhosos comigo antes da cirurgia, depois da cirurgia, durante a cirurgia, depois da cirurgia. Não me deixaram um minuto sequer sem dar as mãos, sem me dar apoio.
ele mesmo me indicou um fisioterapeuta da equipe dele, fantástico. Eu comecei a fazer fisioterapia em casa, fazia 4 vezes por semana. Aí depois, conforme você vai desenvolvendo, aquela dor vai diminuindo, você fica mais grata, mais uma vez, cada dia que passa, pela cirurgia realizada, porque você diz, meu Deus, se eu soubesse que era tão fácil, depois de passar o difícil, mas se eu soubesse que era tão fácil, eu já teria feito há mais tempo. E realmente, se eu não tivesse feito a sensação que eu tenho, e hoje eu converso muito com meu marido, com meus filhos, enfim, se eu não tivesse feito naquele momento, eu acredito que hoje estaria numa cadeira de rodas, porque o joelho valgo, como nós até conversamos, né, pastor, há pouco, a perna vai entortando de uma maneira tão absurda que você perde totalmente o controle dela. E quando eu fui na primeira consulta com o doutor Aridair, aliás, a primeira consulta foi com o doutor Soto, também excelente médico da equipe de doutor Aridair, ele disse, lógico, pode sim operar, você não vai ficar numa cadeira de roda. Mas eu disse, mas o senhor está vendo como é que minhas pernas estão? Ele disse, por isso é que nós existimos, para poder fazer essas cirurgias e o resultado ser vitorioso, como você vai ver que vai acontecer. E aí eu fiquei realmente muito feliz, com a maior vaidade, eu sou muito vaidosa, então eu fiquei muito feliz, porque eu disse, que bom que eu vou poder continuar a andar com perfeição. E um detalhe, normalmente as pessoas que operam os joelhos ficam muito tempo num andador, como auxílio para poder andar, depois ficam, de repente, até em cadeira de roda, e depois é que ficam com bengala para ir ajudando no decorrer da cirurgia já realizada. Se eu te disser uma coisa, realmente é incrível, é coisas de Deus. Eu não andei em cadeira de roda. Com andador eu fiquei pouquíssimo, acho que eu não fiquei nem um mês com andador. E com a bengala eu fiquei, com o auxílio dela, talvez uns 2 meses. 2 meses e pouco. Aí você diz, como é que você andava então? Eu andava, sim, sempre com a ajuda do meu marido, porque eu não me sentia segura de poder andar sem nada, porque era muito recente tudo que estava acontecendo, mas que depois dependia de mim, para eu ter que enrijecer os músculos, aí seria com fisioterapia, com academia, e aí aos poucos eu fui caminhando de uma forma que hoje eu não preciso realmente usar mais nada disso, e eu atribuo tudo o que aconteceu, eu não sei se é porque eu sou muito amada por Deus, Ele sempre é tão bom para mim, tão bom em tudo e por tudo, em todos os momentos da minha vida, até quando eu tive o AVC, ninguém tem um AVC isquêmico, por mais simples que seja, que normalmente fica com uma sequela. Eu tive meu AVC, a única coisa que eu tive assim momentaneamente foram 5 dias com a voz embargada. Depois a minha voz foi voltando, eu não tive a menor sequela, eu não tive o menor problema de ter os comandos do meu corpo, os braços ou as pernas, sem poder movimentar. Então eu tenho que agradecer muito, né? Eu tenho que ser muito grata a tudo que aconteceu na minha vida e que acontece. E eu ter a saúde, agradeço muito a cada dia que eu durmo, conforme o senhor falou, pastor, eu agradeço por mais aquele dia, e quando eu acordo, eu agradeço muito por mais um dia que vai ser vivido. Isso daí é milagroso, né? É uma joia que a gente tem na vida, de estar bem, poder falar, poder andar, poder se comunicar, poder respirar, poder rir, e sorrir muito, eu principalmente, que adoro sorrir, brincar,
E eu dizia sempre, eu não quero nunca ficar numa cadeira de roda e muito menos numa cama, sem poder continuar a dar andamento a uma vida que eu sempre almejei ter, até meu último dia que eu tiver aqui Que bom, para contar, né? a gente fica muito feliz também por Esse você. hospital é brilhante, é brilhante. Que bom. Só isso que eu posso dizer. Ou tudo isso que eu posso dizer. Tudo isso, com Tudo certeza. isso, com certeza. Rita, a sua história também ela é muito especial, né? Sua primeira oportunidade para trabalhar como enfermeira e você ter uma experiência tão forte de ter as orações respondidas em prol do seu pai, né? Como é que você se sentiu quando você viu tantas pessoas orando e torcendo para que o seu pai se recuperasse? Eu acho que você não disse qual foi o problema dele, e se não quiser falar também não precisa, fica à vontade. Mas assim, como é que você se sentiu e como é que foi assim? Você disse que o seu pai também reconheceu isso, né? Que foi por causa das orações. Sim. Então, como é que foi você perceber esse carinho, você recém-chegada aqui e ter tanta gente orando por você e torcendo por você e Assim, seu meu pai? pai, ele tem 83 anos, né? Ele fez agora, dia 8 de novembro. Ele tem coração grande, ele tem vários problemas de coração, né? E aí o médico falou que se ele tivesse que fazer uma cirurgia cardíaca, ele não ia sair da mesa. E aí começou meu desespero. Aquela Rita que você falou, simpática, não existia, estava apagada, né? E as pessoas começaram a me perguntar o porquê que eu estava assim. E aí eu comecei a falar, só que eu falava e chorava, chorava, chorava. E aí começaram as orações, a gente fazia os cultos, né, lá no posto, né? E aí foi isso que foi me dando força. E eu chegava em casa, eu copiava, né, os papeizinhos das orações e lia com meu pai. E aí todos os dias eu fazia isso. Até que o dia que ele foi para o hospital, e graças a Deus, ele não precisou abrir o coração. Ele fez um cateterismo, né, que eles chamam de CAT branco, né, que é quando não precisa operar. E eu até queria vir aqui, até comentei com o pastor, né, pastor, que ele queria vir no dia do culto. Aí eu falei pra ele que não podia falar, que ele tinha que ficar quietinho. E é um hospital que, como eu falei anteriormente, tá no meu coração, porque eu já trabalhei em muitos hospitais, né, como técnica, e eu nunca tive esse acolhimento, esse carinho, sabe? E eu nunca senti tão forte a presença de Deus que nem eu sinto agora. Nunca senti tão forte. Amém. Uau. Bom, são experiências assim que enchem também o nosso coração de gratidão e de alegria. Pastor, que conselhos o senhor daria para uma pessoa que de repente esteja passando por uma fase difícil e, assim, porque quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte, como diz o verso bíblico, é difícil a gente exercer a gratidão. Que a gente olha assim, você está sofrendo por um lado, sofrendo por outro, você está chorando, você está doendo, e aí às vezes você olha e fala assim, como é que eu vou ser grato nesse momento? Então, como é que uma pessoa que está passando por uma situação dessa consegue enxergar o positivo e ser grato a despeito das circunstâncias? E aí o senhor pode finalizar, por favor. Ok. Bom, todos nós seres humanos, nós enfrentamos assim na nossa existência um paradoxo, tá? E qual é esse paradoxo? Nós temos a natureza de viver sempre e viver bem, e viver em harmonia. Isso é a nossa natureza íntima. Isso é uma herança que vem lá do Jardim do Éden, lá dos nossos primeiros pais, lá de Deus, lá de trás. Após a entrada do pecado, segundo a Bíblia, né, isso foi deturpado, atrapalhado. Tá? Então nós temos um coração que anseia por viver bem, né, e temos uma realidade que nos faz viver muitas vezes mal. E agora? Né? Quando o problema bate à nossa porta, a gente, primeiro passo é reconhecer que aqui ainda não é o céu. Ainda não é o céu. Porque se nós vivemos a nossa vida sem essa reflexão e achar que aqui sempre vai ser tudo bem, sempre vai dar tudo certo, sempre vai ser tudo correto, tá? Quando você lê a Bíblia, você vai enxergar que não é bem assim. Que haverá o vale da sombra da morte, Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Então, isso não é ser pessimista, isso é ser realista. Quando eu sou realista, então eu devo me preparar. Quando é que se prepara para a guerra?
momentos de paz. Então, quando nós estamos bem, eu devo buscar mais a Deus, confiar mais em Deus, viver intensamente os meus momentos de felicidade, criar boas memórias. Porque quando, infelizmente, esses dias ruins baterem à nossa porta, nós vamos ter um alicerce muito mais firme, muito mais forte, tá? Para que a nossa casa fique sustentada. Jesus até falou, né? Aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Né? Desce a enxurrada, desce a ventania, a casa não cai. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica é aquele que constrói a sua casa sobre areia. Desce a enxurrada, desce a ventania e a casa cai, e grande é a sua queda. Então veja que o próprio Senhor, ele não nos deu uma garantia de que nós nunca teríamos tempestades. Ele disse que nós deveríamos ter um alicerce firme para enfrentar as tempestades. Então o primeiro passo é reconhecer que aqui ainda não é o céu e que devemos estar prontos para um momento mais difícil. Quando chega o momento mais difícil, aí fica mais difícil ainda, não é? Porque aí nós saímos da teoria e caímos na prática. Então devemos lembrar o último momento que tiver, quando a escuridão chegar, lembram? Tá? Devemos olhar ou lembrar para o último lugar ou o último momento onde nós vimos luz. Bom, eu já passei por diversos problemas antes e Deus me livrou. Deus me confortou, Deus me ajudou. Certamente Ele vai me ajudar agora. Né? Então, como dissemos, ter boa memória, nos lembrarmos de como Deus nos ajudou no passado. Né? Tem até um pensamento que diz o seguinte: não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos tem tratado no passado. De novo, a memória, a gratidão. Então, enfrentar momentos difíceis sempre com boa memória, sempre reconhecendo e sempre entregando nas mãos de Deus a situação, né? Com uma oração profunda. O que é oração profunda? É uma oração de entrega, de abertura do coração. A oração não é necessidade de Deus, porque Deus já sabe todas as coisas. A oração é nossa necessidade, nós precisamos falar. E quando nós falamos, nós damos liberdade para Deus atuar na nossa vida. Por isso, a Bíblia, eu tomo aqui um texto que eu já havia separado, né, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz o seguinte, no verso 18: em tudo dai graças. Não é por tudo. Às vezes algumas pessoas se levantam, eu quero agradecer porque aconteceu um problema, aconteceu... Não, a pessoa está equivocada. É em tudo, quer dizer, em meio a tudo. Então, mesmo nos momentos difíceis, eu tenho que lembrar dos bons momentos. Mesmo nos momentos de dificuldade, eu tenho que lembrar que a vida também tem coisas boas e agradáveis. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então que sejamos realmente gratos e reconheçamos que Deus está no controle, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. 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 Foi um episódio muito especial. Eu agradeço a cada um de vocês por terem participado. A Solange, que veio de longe para participar aqui com a gente. A Rita, que abriu o coração, lavou a alma aqui com a gente. Foi muito gostoso. Pastor Vladimir, as palavras, a leitura também do texto bíblico. E a você, que acompanhou todos os episódios aí do Silvestre Cast até aqui, esse mês de dezembro. E é um mês muito especial, nós estamos no último mês do ano. Aquele mês que você às vezes para fazer um balanço, deixa eu ver o que eu fiz nesse ano. Bom, isso aqui eu fiz, deu certo, isso aqui eu tentei fazer e não deu. Você faz assim aquele balanço geral da sua vida e já começa a fazer talvez aquela listinha para o próximo ano. Lembre-se de colocar no primeiro tópico da sua lista a palavra gratidão antes de qualquer coisa, porque certamente ela vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos e de quem estiver perto de você. Nós desejamos um ótimo 2025 para você, um ano cheio de bênçãos de Deus e com muita gratidão. Até o nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe.